Deus se preocupa com a nossa administração financeira. Esse é o coração da mensagem agora, eu acho, para a nossa igreja. Eu como pastor, eu me vejo aqui aconselhando muitos jovens casais agora, e casais mais velhos também. Na sua palavra, Deus nos ensina uma coisa. Em primeiro lugar, a palavra ensina a gente a trabalhar, ensina a gente a poupar. Deus nos ensina na sua palavra a poupar. A gente vive numa sociedade consumista que nos incentiva a viver acima daquilo que a gente ganha. A sociedade, através dos seus comerciais, através dos exemplos ao nosso redor, nos diz assim: ganhe o máximo que você puder e gaste tudo e mais um pouco antes mesmo de receber. Coloque no cartão. Coloque no cartão. Mas a palavra de Deus nos ensina a poupar. Provérbios 21:20 fala: tesouro desejável e azeite, abundância há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Não ajunta, não tem nada lá, ele gasta tudo. Provérbios 30:25 fala: as formigas, povo sem força, todavia, não tem força, mas todavia, elas armazenam sua comida no verão, porque elas sabem que o inverno vai chegar. Elas fazem uma poupança, sabendo que vai chegar a aposentadoria, vai chegar a velhice. Em Mateus 25:27, Jesus reprova o investidor tolo e medroso, que enterrou o dinheiro que Deus lhe havia confiado. Ele enterrou, ele não investiu, não fez nada, ele só enterrou para quando o Senhor voltasse, ele falou: está aqui o seu dinheiro, você me deixou um dinheiro comigo, está aqui de volta. Jesus falou: meu amigo, você devia ter confiado o meu dinheiro, pelo menos aos banqueiros, colocado no banco, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros, pelo menos isso. Em outras palavras, Deus, Ele nos dá dinheiro. Aqui na palavra fala sobre talentos, mas na verdade talento é dinheiro recebido de Deus, que deve ser bem administrado. É isso que a parábola está falando para mim e para você. Deus dá para mim alguns talentos, para você outros, e a gente tem que administrar isso bem. É interessante que essa parábola ensina a gente, agora um toque para os nossos universitários aqui. Essa parábola ensina que Deus não é a favor do socialismo e nem do comunismo. Coloca isso na tua cabeça. Você vem numa geração que está enfiando na sua cabeça que socialismo e comunismo é coisa boa. Não é coisa boa. Socialismo e comunismo, aonde vão, perseguem a igreja de Cristo e os valores cristãos. Socialismo e comunismo são inimigos da Bíblia, de Deus e da igreja e de Cristo. Se você está nesse barco, você precisa sair rápido desse barco. Vai ler mais. Gente que tem opinião contrária. Você só lê gente que concorda com você, gente, pastores que são socialistas, comunistas. Você está no barco errado. Leia outros, se informe. Observe a história. Veja a história não narrada pelos comunistas, mas veja a história narrada por os que morreram por causa do comunismo. A igreja foi assolada por causa do comunismo. E agora está sendo pintado como uma coisa bonita. Deus não é comunista nem socialista. Para um, essa parábola fala, para um ele dá 5 talentos, muito dinheiro. Para outro ele dá 2 talentos. Para outro ele dá um só. E ele exige de todos eles a mesma dedicação, sabedoria no investir. Amém, igreja? Amém. Esse amém está fraco, hein? Tem comunista aqui no nosso meio. Deus não está preocupado só com os 10%, com o dízimo. Em sua palavra, Ele nos ensina também a poupar. A gente precisa viver muito diferente do que a gente vive. Recebo R$1.000, dei 100 para o Senhor, dízimo, agora eu gasto do jeito que eu quero. Não, tem que poupar. Não vai dar para viver com os 90%. Você vai ter que ter sabedoria, vai ter que ter humildade para viver com menos. Deus nos ensina a poupar. E outra coisa, Deus nos ensina a administrar e investir, gastar com sabedoria. Aqui está o cerne da questão para muitos de nós que estamos endividados. Para descontrair, escuta essa. O pai inteligente ensina seu filho como ganhar dinheiro. Desde que ele é pequenininho, o pai inteligente vai ensinando seu filhinho como ganhar dinheiro, porque esse pai sabe que em algum lugar existe uma mãe inteligente ensinando sua filhinha como gastar dinheiro. Faz sentido. Gente,
A Bíblia fala: desenvolva o hábito de planejar. Desenvolva o hábito de fazer orçamento financeiro. Você ganha 1.000 ou 100.000, faça um orçamento. Os dois precisam de orçamento. Eu gosto de Lucas 14, 28, onde Jesus fala assim: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Orçamento mensal, meus irmãos. Orçamento mensal, você faz isso. Uma folha, você coloca lá entradas, coloca lá saídas, eventuais. Eventual é a coisa que mais tem nas saídas. Coisas não planejadas, coisas que acontecem, né? Não dá para ser generoso se você não fizer orçamento. A maioria das pessoas que não pode dar dízimo, não consegue dar o dízimo, é porque não planeja nada, vive de qualquer jeito, vai trabalhando, eu estou trabalhando, eu mereço, eu vou sair, vou comer, vou viajar, não, e vai indo, nunca vai sobrar dinheiro para o dízimo, para a oferta, para ser generoso, para ajudar alguém. Sem orçamento, não tem como você curtir a bênção de ser generoso, de abençoar outros. Na graça de Deus, às vezes existe espaço no seu orçamento para os tais sonhos de consumo. Eu e a Vanja, a gente faz nosso orçamento, daí tem sonhos de consumo. É onde a gente viaja na maionese. É coisa que a gente não vai comprar, não vai, a menos que Deus mandar um extra muito grande que paga todas as nossas necessidades primeiro, daí a gente vai fazer. Mas a gente não impede, a gente não sente que Deus proíbe a gente de sonhar. Então lá tem, no meus sonhos de consumo, tem as coisas, estão lá. Se Deus pode dar uma olhadinha e falar: eu vou abençoar meu servo, eu vou alegrar o coração dele, pum, né? E às vezes aconteceu já isso com a gente. Teve uma vez, irmãos, nós estávamos devendo na faculdade, lá nos Estados Unidos, estávamos devendo, orando para Deus mandar $350 para eu conseguir fazer a prova daquele mês. Se eu não pagasse, e eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. Meu pai veio me visitar, não trouxe oferta. Um homem da igreja chegou, um tal de David Lunsford. O Lunsford chegou e falou: eu quero que você leve seu pai na Disneylândia. Eu vi seu pai falando que ele gostaria muito de ir na Disneylândia. Você vai levar o seu pai na Disneylândia? Eu falei: eu não tenho dinheiro para ir na Disneylândia, eu não tenho dinheiro para pagar os $350 da escola. Eu não falei isso, mas ele falou: está aqui, eu ganhei umas entradas para a Disneylândia, você, a Vanja, sua filha, seu pai, sua mãe. Eu falei: mas o meu carro não dá para pegar a estrada, meu carrinho, lembra que eu contei do meu carrinho aqui? Ele não é macho o suficiente para tudo isso. Ele me emprestou um carro, que ele tinha um antique que ele tinha lá, emprestou um Cadillac bem antigo, mas inteirão. Eu olhei para o Cadillac e falei: eu não tenho dinheiro para gasolina. Ele falou: está aqui o cartão de crédito. E eu devendo, estava na Disneylândia passeando. Eu vejo isso, o bom humor de Deus, né? O bom humor de Deus. O endividado passeando na Disneylândia com papai e mamãe. Faça a sua lista de necessidades e sonhos de consumo. Em regra geral, né, nunca invista num sonho de consumo enquanto há uma necessidade em aberto. Comida, dentista, remédio, necessidade. TV a cabo, viagem para a Terra Santa, Disneylândia, sonho de consumo. Outra coisa, antes de comprar alguma coisa, casal, perguntem-se juntos: gostamos realmente disso? Ou só estamos comprando isso porque está barato? Ou porque o vendedor é muito bom? Já viu aquele vendedor que vai colocando na sua mão já o sapato, a camisa, e vai te elogiando, e vai desconversando, e vai falando já: como que você vai pagar, à vista ou a prazo? E você fala: mas não decidi ainda se eu vou comprar. Essa é uma pergunta indutiva. A Nídia conhece essa pergunta. Os vendedores aqui conhecem essa pergunta. Você vai pagar como? Eu falei: peraí, eu não falei ainda que eu vou comprar. Você colocou na minha mão aqui, eu não sei. Eu gostei realmente. Porque tem coisa que a gente compra porque era barato, era uma oportunidade. Aí você leva para casa e fica lá. O bom disso é que depois a Silmara vem e faz o bazar da Pichincha, e você pode doar para o bazar da Pichincha e abençoar alguém. Outra pergunta: gostei. Segunda: preciso. Realmente eu preciso disso, eu vou usar isso. Terceira: eu tenho condições de comprar isso à vista. Qual que é o custo-benefício deste bem de consumo? Vamos dizer que você é um vendedor início de carreira, precisa de um carro. Você tem 60 mil para comprar o carro que você precisa.
Você vai na loja, lá tem um carrão que vai te dar status, prazer, mas ele gasta 5 quilômetros por litro. Ele faz 5 quilômetros com 1 litro de gasolina. Daí tem um carro por 60 mil, um milzinho, carro simples, não dá status nenhum, mas ele faz 14 ou 15 quilômetros com 1 litro. Você já sabe. Outra coisa, evite entrar em dívidas, fuja das dívidas, meu irmão. É isso que a Bíblia grita para nós. Provérbios 22, 7, ele fala sobre isso. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado, o que entra em dívidas, é servo, passa a ser escravo do banco que ele emprestou, ou da pessoa que emprestou o dinheiro. Em Romanos 13, 8, tem um versículo curto e grosso: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor fraternal. Você pode amar a vida toda a pessoa, você nunca vai amar o suficiente. Você pode ir amando, 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 a gente morre amando e ainda está devendo para a pessoa mais amor ainda. Mas a Bíblia fala: a ninguém devam coisa alguma, a ninguém. Nem para o papai, nem para a mamãe, nem para o governo, nem para o banco, a ninguém devam coisa alguma. Essa é uma ordem da palavra de Deus. A gente precisa aprender. Vivemos numa sociedade que fala: empresta, empresta, empresta. Cria dívida, cria dívida. Essa semana uma pessoa me procurou, não dessa igreja aqui, mas a pessoa me procurou, e ele queria fazer uma dívida para pagar a dívida. Ele ia assumir um compromisso maior para poder pagar um compromisso menor. Ia ficar mais endividado ainda. Daí eu falei para ele: olha, atenção, o Ministério da Saúde adverte. Ele queria meu dinheiro emprestado. Eu falei: não. Eu falei: o Ministério da Saúde adverte. Emprestar dinheiro para um amigo faz mal à saúde dos dois. Causa amnésia no que emprestou, que pediu emprestado, e úlcera nervosa em quem emprestou. Parece que o bom senso diz o seguinte, bom senso cristão diz o seguinte: só pegue dinheiro emprestado diante de uma necessidade, ou quando o custo-benefício realmente justifica isso. O irmão essa semana falou para mim: eu comprei um apartamento, paguei X, hoje está valendo já 2X. Eu emprestei, fiz empréstimo, pagar em tantas prestações, mas já paguei bem mais. Sempre pagando uma prestação agora, e quando dá eu pago a última prestação, preço de banana, sem juros, sem nada. E o juro que a pessoa fez aquele empréstimo é 8% ao ano. É um juro bom, é um juro de pai para filho, é o governo nos ajudando, né? Gente, lembre-se disso. Eu já falei isso desse púlpito, vou repetir todo ano, enquanto eu for pastor aqui. Lembre-se disso, coloque na tua cachola, isso aqui, ó. Nesse mundo só existem 3 classes sociais, só existem 3 tipos de pessoa: os abonados e os não abonados, e os que querem dar uma de abonado, e vivem no inferno das dívidas. Agora, uma parte importante desse sermão aqui: se você está endividado, e eu falo isso com dor no coração, em tom pastoral, realmente querendo ajudar aquele casal, aquele amigo, amiga, aquela moço solteiro que está endividado. Se você está endividado, algumas regras gerais. Primeiro, ore a Deus e veja aonde se houve e aonde que foi que você errou. Qual a parcela de erro da sua parte? Não é endividamento porque você perdeu o emprego e está correndo atrás e disposto a fazer qualquer coisa e não acha nada. É diferente essa situação. Mas veja se houve algum erro, algum pecado da sua parte. Se tem algum pecado que levou você a ficar endividado, reconheça isso humildemente, arrependa-se, confesse a Deus, confesse ao seu cônjuge, confesse a pessoa a quem você deve. Outra coisa, segunda coisa, não negue a dívida, faça o possível para pagar aquilo. Se for possível, devolva o bem adquirido. Eu fui num PG, na outra igreja que eu estava, fui num PG, e tinha um irmão que estava derrotado. Ele contou para todo mundo, falou: gente, eu caí numa roubada, eu nunca tive, só tive bicicleta na vida, me ofereceram essa moto, era uma lambretinha dessas tipo bis, coisa assim,
Ele falou, e eu entrei num financiamento, e eu não estou dando conta, e a dívida só está crescendo, crescendo, e o banco está falando que vai tomar e tudo mais. Daí, naquele PG, olha que bênção PG, olha que bênção Igreja de Cristo. Naquele PG, tinha esse homem simples, semi-analfabeto, endividado, tinha um advogado bom, que cuida de causas assim, e ele abraçou aquele irmão, e deu as dicas para ele, eu vou te ajudar. E naquela semana, eles devolveram a moto para a financeira lá, o advogado entrou com tudo, e intimidou o pessoal que estava acuando esse irmãozinho, e no próximo PG, aquele irmão estava sorridente, feliz, sentado do lado do advogado, agradecendo, louvando a Deus pelo PG, pela vida do advogado, que o ajudou a tirar aquele fardo dos seus ombros. Tá? Se possível, devolva aquela porcaria que você comprou, que te afundou na dívida. Se for possível, busque uma renegociação, um parcelamento. Pegue a ajuda de pessoas da sua igreja. Essa igreja tem muita gente sábia, que conhece o mundo financeiro. Nós temos aqui a irmã Mari, ela ajuda casais, ela não só trabalha na área de assistência social, além de ajudar a pessoa, ela também ajuda, se o casal abre o jogo, ela ajuda a mostrar aonde estão errando nas suas finanças, como melhorar, como superar. Outra coisa, se for necessário, abaixe o seu padrão de vida até pagar tudo que você está devendo. Eu gosto do exemplo de Ruth. Ruth aparentemente casou bem, tinha uma vida legal, mas agora ela perdeu o marido dela, ela perdeu o sogro dela, estava ela e a sua sogra só, e não tinha comida, as duas estavam numa fase difícil, as duas não conseguiam emprego, e a Bíblia fala que Ruth sujeitou-se a fazer uma coisa só que os miseráveis e pobres faziam, que era ir colher o resto de espigas que caíam no campo ou no caminho dos grandes agricultores. Ela foi fazer um trabalho braçal, que ela nunca tinha feito na vida dela, mas não ficar só tentando manter o mesmo status, morando no mesmo bairro, desfrutando das mesmas coisas e se afundando. Não faça isso. Se necessário, abaixe o seu padrão de vida. E não é para sempre. Você sair daquela dívida, daí você vai de novo galgando e crescendo como você cresceu no passado.